praticamente um burnout, foi o que o médico disse. Aquele copão de água com gás, gelo e limão. Eu tô fazendo, tipo, anotações no próprio computador. Tá o meu shortinho, tênis, eu gosto desse. Tô ficando maluca da cabeça, gente, tava estudando. Gente, vou mostrar pra vocês, eu fiz esperei muito por esse momento. Eu acordei hoje 4h20. Gente, vamos estudar. Eu vou lá pegar um café. Eu nem mostrei pra vocês, mas eu comecei um journal e na verdade é mais uma agenda, já coloquei bastante coisa. Olá, YouTube! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, gente? Hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e eu vou levar vocês por esses dias estudando comigo. Comecei de fato a estudar só agora em fevereiro. Já tem um tempo que eu estou estudando, eu não estava gravando. Eu estava assim basicamente raciocinando, assimilando algumas coisas, decidindo como ia ser esse ano, se eu ia continuar estudando para o vestibular ou se eu ia mudar o rumo, o que eu ia fazer. E basicamente estou fazendo muita revisão de língua portuguesa, de conteúdos assim, desde quando você estuda ali no 5º ano, então coisa básica mesmo. Tô fazendo muita revisão, eu ando anotando aqui. Eu vou mostrar pra vocês, eu fiz uma planilha de conteúdos de gramática que eu vou dando check pra ir estudando. Tô fazendo a mesma coisa com matemática. Matemática, semana passada eu fiz exercícios de matemática básica. Hoje eu estava resolvendo exercícios de matemática dos concursos envolvendo conjuntos, as expressões assim com números reais, naturais, essas coisas assim, propriedades também. Eu ia fazer um vídeo, na verdade eu gravei nesse tempo alguns vídeos, mas eu confesso que eu não quis postar, eu não senti vontade de editar, eu estava um pouco estressada, fiquei um pouco estressada. Eu tive, sendo sincera, eu tive crise, praticamente um burnout, foi o que o médico disse. Então eu resolvi ficar sem postar e sem pensar no YouTube nesse tempo, porque passou muita coisa pela minha cabeça. Algumas coisas eu não digo desistir, eu digo que eu recalculei a rota. Porém, eu mudei um pouco o direcionamento dos meus estudos, digamos assim. E eu estou estudando para concursos. Eu digo que praticamente é como se eu estivesse me tornando concurseira. Porque eu conversei bastante com a minha psicóloga sobre isso. Falei pra ela que existem outras possibilidades que eu queria explorar esse ano. Não acho que seja um problema, até porque quem decide sou eu sou adulta, né? Mas eu vou continuar estudando sim pra FUVEST. Inclusive, eu já comecei as leituras obrigatórias, porque eu decidi que eu vou ler. Acho que foi uma falha não ter lido os livros e ter feito só análises. Fica muito raso o seu entendimento do livro. Então eu já vou começar a ler, vou começar pelo livro da Clarice, porque esse ano também teve atualização na lista. Caso me perguntem se eu desisti, eu não desisti. Eu apenas coloquei outras prioridades acima. E esse ano eu também vou trabalhar, então eu tô com um tempo diferente, né? Eu trabalhava com doces, eu tenho a minha confeitaria. Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês, se vocês quiserem me seguir lá, tá? E eu voltei a aceitar encomendas, eu tô pensando aqui em lugares pra poder ficar fixo, pra poder vender os doces, bolo, eu faço de tudo, gente, que envolve comida, assim, eu gosto de trabalhar com isso. Não é nenhum emprego fixo, né, seria no caso autônomo, mas esse ano eu vou destinar tempo e energia pra isso, então eu tive que organizar muito bem os meus horários de estudo. E aí vocês podem se questionar quais que eu vou prestar. Gente, sinceramente, eu ainda não sei.
Eu comecei a entrar nesse mundo agora, mas já tem uns meses que eu tô pesquisando, porque era uma meta pra esse ano, que se caso eu não passasse, eu ia investir nessa área, porque eu acho que vale sim a pena. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sei que eu tenho capacidade, é que realmente, assim, a medicina é uma coisa muito concorrida, tá ficando cada vez mais difícil, ainda mais eu que quero USP. Então, eu pensei, acho que nada me impede de prestar concurso. E quando eu falo de concurso mesmo. Então, os que tiverem editais abertos, eu vou dar uma estudada, vou pensar se eu presto ou não. Mas meu alvo são os concursos bancários, porque eu acho que é o que se encaixa mais com a pessoa que eu sou. Mas eu só assumi porque eu realmente passei por um momento muito estressante. Eu fiquei doente, porque eu fiquei muito estressada. Eu passei mal, eu tive que ir pro hospital, eu tive que tomar remédio, enfim, não estava legal. E eu não quero isso pra mim esse ano, eu não quero esse estresse novamente com o Enem, eu não quero nem ouvir falar do Enem, porque eu fiquei muito irritada. E assim, sinceramente, decidi recalcular a rota, isso não é um problema. Gente, vamos almoçar. Esperei muito por esse momento, porque eu sabia que hoje ia ter estrogonofe. E eu fiz o arroz, minha mãe fez o estrogonofe. Cortei um tomate. Eu mostrei aí, não sei se dá pra ouvir, mas tá uma chuva tão gostosa. E aí eu decidi não ir agora treinar, vou depois. E eu vou continuar fazendo exercícios. Agora eu vou fazer exercício de gramática pra depois ir pra minha outra parte dos estudos. Eu tô gostando bastante de fazer resolução de questões por aulas do YouTube. E aí eu pauso, resolvo, depois eu vejo se tá certo, já tudo na mesma hora, entendeu? É muito legal. E aí eu achei aqui uma aula de 40 minutos de resolução de questões de português da sexta leitura.
fui lá no escritorinho da minha mãe. Gente, eu peguei isso aqui. Quem é vestibulando, concurseiro, quem estuda muito ou quem mexe com papel, assim, papelada, sabe? É muito bom ter isso aqui, furador. Mas, o que eu fiz? Eu furei aqui, ó, furei. E eu vou colocar uma argola, porque eu ainda não tive tempo de ir em papelaria, comprar caderno, essas coisas pra esse ano. Só comprei a minha agenda mesmo, minha agenda marrom, que eu mostrei pra vocês. Nem sei se eu mostrei, mas ela é marrom, ó. E ela tem a folha pontilhada, tá? Eu comprei pela Shopee, eu paguei R$17 isso aqui. Gente, que barato. Isso aqui é tão bom. E eu anoto tudo aqui, minha vida, minha organização, as coisas do meu trabalho, né, pra esse ano, as coisas do concurso, as coisas do vestibular, tudo. E eu tô precisando comprar caderno, que eu quero fazer caderno de erros pra gramática, pra poder anotar errinhos, porque, assim, é muito denso o conteúdo da gramática, né, da língua portuguesa. E eu acho que seria importante, e eu quero também comprar mais caderno pra fazer exercícios, porque os meus acabaram as folhas. Mas, enfim, eu recomendo bastante vocês comprarem em papelaria também. Eu gosto muito de fichas, ó, essas aqui. Eu tenho a pasta dessas fichas, só que tá com o elástico gasto já, porque já tem muito tempo. Eu tenho isso aqui desde o 7º ano, 8º ano, e assim, já vou fazer 20 anos esse ano, já tô velha já. Então isso aqui tem tempo, mas eu recomendo comprar pra organizar as fichas. Tem gente que gosta de fazer revisão por flashcard, mas é online, tem gente que faz o físico. Eu faço online, que eu prefiro, né? Mas eu gosto muito das fichas pra anotar coisinhas que são rápidas, que não precisa de uma folha inteira. Comeram isso aqui, ó, eu fiz mingau de aveia. Eu coloco aveia em flocos finos, aveia em flocos normais, um pouquinho de leite, eu coloco cacau 50%, que eu uso um de boa qualidade, que eu gosto, que é o da Cical, e eu coloco um pouquinho de doce de leite misturado aqui, 20 gramas de doce de leite. Isso aqui serve como pré-treino, mas eu gosto muito de comer isso aqui no café da tarde. Bom dia! Gente, hoje é terça-feira já, tá? Deixa eu conferir, né? Hoje é terça? Eu tô perdida no tempo. Eu acordei, tomei um banhozão, lavei meu cabelo. Gente, quem depende de cabelo pra fazer as coisas vai entender. Se meu cabelo tá feio, eu não consigo fazer nada com êxito. Eu fico me sentindo mal. Meu cabelo precisa estar bonito. Acordei, tomei um banho, né? Eu já tomei meu café também, daqui a pouco eu vou lá pegar mais uma xícara. E é isso, ontem eu fui na academia, eu não gosto de filmar lá, eu pensei, acho que eu vou filmar, mas tava muito lotado. E eu não suporto, e minha academia é academia de bairro, então não é muito grande. Mas eu não suporto ficar filmando lá, então eu nem consegui gravar também quando eu me troquei, pra mostrar minha roupa pra vocês. Mas, fui treinar ontem, eu fiz o treino de costas e bíceps, e tá ótimo. Gente, olha que coisa mais linda essa xícara de café. Eu adoro ela. E bora estudar.
correria, eu não consegui nem mostrar o meu almoço. Mas eu queria dizer que eu estudei 1h30 da parte de conhecimentos bancários. Eu ainda tenho uma porrada de coisa que eu preciso fazer hoje. Mas eu fiquei conversando com a minha mãe, ajudei ela a fazer o almoço. Agora eu vou na academia. E eu já me troquei. Coloquei a roupa mais básica do mundo. Basicamente é só preto, tá? Uma blusa preta, o meu shortinho. Tênis, eu gosto desse. Porque aqueles tênis de corrida, quando eu uso na esteira, ele dá choque. É muito ruim, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá. Eu só queria dizer também que eu tô com muitas metas pra essa semana, de muitas coisas que eu ainda quero estudar. E às vezes eu vou ver os vídeos e parece, quando eu vejo, que parece que eu estudo pouco. Eu fico com essa sensação. Eu sou uma pessoa que se cobra demais. Mas assim, cara, eu realmente fico muito imersa no conteúdo. Hoje eu também coloquei o chat GPT, o chat de voz do chat GPT, sabe? Que é muito legal. E fui tirando dúvidas, algumas dúvidas assim. Eu peguei bastante coisa também que eu fui pesquisando por fora da aula. Fui anotando o que eu errei pra depois pesquisar. E já baixei uma apostila de exercícios que eu preciso fazer. Gente, cheguei da academia, graças a Deus, treinei perna, quase morri pra voltar pra casa a pé, porque eu comecei a ver tudo preto. São 5 horas, eu fui treinar, era quase 3 horas, aí eu cheguei, tomei um banho, tô comendo agora 2 pãezinhos de queijo pequenos. E o que eu fiz? Só tô comendo pão de queijo porque eu preciso de alguma coisa salgada, senão eu vou cair dura. E eu fiz, é tipo uma gelatina batida com iogurte que fica um mousse fit. Fica gostoso, ó. Eu gosto bastante. Matemática está me deixando maluca, pirada, surtada, doida da cabeça, tá? E eu anotei bastante coisa que eu fui errando dos exercícios, que eu preciso voltar e fazer muitos desse tópico específico, sabe? É assim que eu costumo estudar, viu? Faço uma lista geral, pego tópicos que eu percebi que eu errei, eu faço antes do professor fazer a resolução dele. E aí eu anoto, depois eu entro nesse tópico para estudar e faço bastante exercício disso. Basicamente é o que eu tinha feito com matemática básica, para decorar aquelas regrinhas lá, e some as frações com denominadores diferentes. Eu fui fazendo vários, aí não sai da cabeça, entendeu? Enfim, gente, agora eu vou fazer exercícios de outras coisas. E se der tempo, eu vou estudar outra matéria ainda hoje. E é isso, bora lá. Gente, tô resolvendo exercícios e minha mãe tá fazendo pastel, depois eu vou lá ajudar ela. Eu vou fazer uma pausa, mas estou resolvendo exercícios. Ó, vou te dar uma dica, já anota aí. Se você tem muita dificuldade em um certo conteúdo, eu vou usar aqui o exemplo de física. Você tá com dificuldade em cinemática, você não tá conseguindo decorar as fórmulas, você tá errando ali, às vezes, teoria nos exercícios. O que eu vou te dizer? Em vez de ficar só ali assistindo aula, vendo um monte de aula e seguir uma ordem cronológica de aulas da parte teórica, isso
acho que pra tudo, tanto pra exatas quanto pra humanas. Pega uma lista de exercícios e faça. Você vai se sentir meio burro, porque você tá sem aquela parte teórica em dia, né? Às vezes você se atrasou na parte teórica, mas já tá querendo fazer a parte prática. Faça. Vai economizar tanto tempo de teoria que você ficaria horas vendo videoaula. No suporte ver videoaula, gente. A única coisa que eu assisto mesmo, professor falando, é professor comentando resolução de exercício. Eu sou uma pessoa que já tá há muito tempo estudando. Eu estudei o ano passado inteiro só focada pro vestibular. Esse ano, como eu resolvi focar também no concurso, eu tô tendo que me virar nos 30 pra conseguir entender um monte de coisa que eu nunca tive contato na vida. Então, quando eu tô assistindo, por exemplo, conteúdo de conhecimento bancário, eu amo fazer resolução de exercício, porque é muito conselho, muita comissão, são nomes importantes de bancos que você tem que saber, funções dentro do sistema financeiro nacional, você precisa saber. E a melhor forma de aprender isso aqui, sem ter que ficar vendo 500 horas de aula, de videoaula, é fazer exercício. E aí a dica que eu te dou, anote os seus erros. Porque quando a gente erra, o nosso cérebro, quando ele erra, na maioria das vezes ele não esquece depois. Quando você vai fazendo, assim, você vai errando, você tem um caderno de erros, eu fazia muito isso. Isso serve tanto para exatas, quanto para humanas, quanto para qualquer coisa que você for estudar. E o nome disso é estudo reverso. A bagunça, cara. Mas é a bagunça que eu me identifico. Agora já são 5h40, eu tô ligando tudo aqui, mas eu tô morrendo de fome. Então eu vou tomar meu café, vou escovar dente, vou fazer uma maquiagem pra poder ficar bonitinha pro meu dia e estudar depois. Gente, vocês já comeram tapioca feita com ovo? Pois eu ensino pra vocês, mas é uma delícia e eu coloco queijo também. Gente, voltei, peguei um café e vamos começar a estudar, porque o sol já nasceu e eu tenho muita coisa pra fazer. Eu até tento moderar no café, cara, mas não dá. Meu Deus, nesses últimos dias eu tenho tomado tanto café. Gente, vou mostrar pra vocês, eu fiz alguns cardzinhos, eu cortei assim na metade, porque depois eu vou comprar aquelas argolinhas pra poder fazer assim, ó, e carregar isso aqui na bolsa pra fazer revisão, é muito bom. Ó, pronomes,
aí eu vou continuar anotando macetes que eu for aprendendo. Já almocei, já descansei, agora eu vou na academia. E é o seguinte, queria falar pra vocês uma coisa. Eu acabei percebendo que, por mais que eu sou uma pessoa que consegue compreender conteúdo, eu tive muitos acertos, muito aumento de número de acertos nas provas que eu fiz ano passado e tudo mais. Eu sei que o jeito que eu estudo é um jeito certo, mas eu ando percebendo que eu tô tendo muito furo do meu horário de estudo, do qual eu fico procrastinando. Tipo assim, às vezes eu tô estudando durante 1 hora ali, e aí eu penso, vou no embalo, né? Vou continuar aqui por mais 2 horas. Aí eu faço as minhas pausas, às vezes eu vou, sei lá, no banheiro. Eu sou uma pessoa que toma muita água, então eu faço muito xixi. Aí, do nada, me chamam. E aí eu perco o fio da meada, entendeu? Tipo assim, aí eu levanto, aí minha mãe fala assim, pega, faz tal coisa pra mim. Aí eu faço, né, porque eu ajudo aqui. E aí a gente começa a conversar, e eu fico lá. Aí eu perco meu foco. O que eu tô pensando, tá? Pode ser que eu fique louca da cabeça, talvez. Mas eu vou tentar fazer um desafio de entrar no modo caverna por uns certos dias. Ficar totalmente focada nos estudos durante algumas horas. E eu vou estipular um horário pra isso. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Amanhã eu quero acordar mais cedo. Eu tô falando rápido porque meu tempo tá literalmente contado. Agora eu vou na academia fazer um treino mais rápido que eu conseguir. Não vou nem fazer cardio. Vou voltar. Não sei, acho que eu vou tomar um banho. Geralmente banho antes de estudar é uma coisa que me relaxa o corpo, sabe? Inclusive é uma dica. E vou estudar. Eu tenho muita coisa pra fazer. Cara, quem é concurseiro tem que ler lei, né? Tem que estudar lei. A gente tem que ver a lei seca, que é tipo, você literalmente ler a lei na íntegra. E eu tenho muitas leis que eu preciso começar a estudar. É estranho, talvez, pra vocês ver eu mudando o foco. Pra mim é muito estranho também. Porque até uns meses atrás, na verdade uns 2 meses atrás, um pouco mais, eu tava só, minha cabeça era física, química, biologia, geografia, história, mas eu tô gostando, eu tô testando e eu vou continuar testando essa rotina. Se eu realmente ver que isso não é pra mim, nada me impede de voltar atrás, de mudar o meu rumo de novo, mas eu estou investindo nisso. Coloquei o meu namorado também pra investir nisso, em prestar concurso, e ele tá estudando também. E é isso, cara. Somos novos, temos energia. Até então tenho tempo, né? Mas eu também não posso ficar só contando com a sorte de ter idade, de ter estabilidade. Eu tenho que realmente dar o meu melhor pra conseguir alcançar isso. Então, não sei como foi aí, né? Não sei como foi o seu resultado de vestibular, se você passou no que você queria, mas não é uma falha da sua parte pensar em mudar a rota. Não é um problema. Não é um problema você querer mudar as opções que durante muitos anos eram as corretas na sua cabeça, porque a gente cresce, a gente muda de opinião, a vida às vezes faz com que seja necessário a gente mudar os lugares que a gente tá, as coisas que a gente faz, seja por questões financeiras, seja por questões psicológicas. Às vezes você não tá aguentando mais estudar pro vestibular e você quer mudar o rumo, às vezes você quer mudar o curso e tá tudo bem, entendeu? Eu só queria deixar isso aqui bem claro. Gente, meu look. Mesma coisa de ontem, só muda a blusa e continua sendo preto, tá? Mas eu preciso renovar meu guarda-roupa de roupa de academia. Gente, já voltei da academia, comi já, tomei meu café da tarde e vamos voltar a estudar. Aquele copão de água com gás, gelo e limão pra dar uma motivada.
Parei já de estudar porque eu preciso comer. Tava ficando meio doida lendo a lei, né? Fazendo um negócio que falam que chama lei seca. Eu ainda tô assimilando meio termos de concurseiros, mas significa você ler a lei na íntegra mesmo. Pegar lá o artigo e os seus incisos e ler. E tem sido bom, porque eu tô conseguindo fazer a interpretação, aí depois eu só faço um resumo do que eu entendi. Eu tô assim meio laranja porque o céu tá laranja, gente. Olha que coisa mais linda, eu vou mostrar. Bom dia, eu acordei hoje 4h20. Sim, na verdade, o despertador tocou 4 horas, mas eu tava morrendo de sono. Aí eu fiquei enrolando, quando deu 4h20 eu levantei. Eu falei, é inegociável, eu preciso levantar. Aí eu levantei, fui tomar um banho, porque eu queria lavar meu cabelo e já matar esse compromisso no dia. Aí minha irmã levantou, eu ajudei ela a fazer o cabelo, fiz o meu café da manhã, fui lá na cozinha agora e peguei uma xícara de café e vamos estudar. Tem bastante coisa pra fazer hoje, eu preciso assistir bastante aula, mas eu também quero resolver uma lista de exercícios que eu baixei. Fui buscar mais café, gente. Peguei bolacha também. Peguei folha sulfite, porque tem muita coisa pra fazer. Eu ainda tenho que assistir mais, pelo menos mais uma aula. Tô terminando essa, tem que ver outra. Terminei a parte da aula que tava faltando e agora eu fui pra próxima. No finalzinho da aula que eu terminei tinha exercícios e aí eu resolvi já corrigir.
Gente, eu acabei de resolver, tô mostrando aqui, 30 questões de gramática dos concursos, né? Então tem bastante coisa, preposição, hífen, acentuação, tem interpretação de texto, pontuação, crase. Eu fiz bastante exercício, eu fiz muita anotação também aqui, assim, dos textos. Eu acabei de resolver 30 questões de gramática, tá? O que eu fiz? Eu fui dando uma grifada naquilo que eu tava com dúvida. Teve uma questão específica, assim, que fiquei com dúvida, não consegui responder, mas foi só essa mesmo. E agora eu vou pesquisar as coisas que eu errei, eu vou ver o gabarito e depois eu vou fazer mais exercícios de outra matéria. Já corrigi os exercícios, eu fiz 30 e eu acertei 25. Desses 5 que eu errei, 3 eu errei por desatenção, porque eu não terminei de ler e acabei não percebendo uma palavra do comando. E 2 eu errei por conteúdo. E aí eu vou agora pesquisar, depois eu reli e refiz as questões, entendeu? Mas até que eu achei que eu fui bem. Mas eu tenho que fazer muito mais, né? E ainda hoje eu preciso bater meta de exercícios do dia, porque eu tô tentando colocar uma meta de 60 exercícios pra cima no dia. Voltei, gente, pós-almoço. Vamos continuar estudando. Fui na cozinha, gente. Água com gás, gelo e limão no copo térmico pra não cair na mesa que nem ontem. E vou começar a estudar Administração Pública, artigo 37 da Constituição. Eu tô muito ansiosa pra ver o olhar da minha psicóloga quando eu falar pra ela que eu tô vivendo no 2x, sendo que eu estava prestes a ter alta. Gente, eu tô ficando maluca da cabeça. Os únicos 10 minutos que me sobraram aqui nesse intervalo, eu fiz um pão aqui com ovo, tô comendo. Tô tomando minha água com gás, porque eu gosto de tomar alguma coisa geladinha, que não seja só água. E tô aqui estudando administração pública, alguns artigos, as leis. Gente, tô aqui, fiquei com dúvida nessa e nessa, mas estou fazendo a minha resolução. Óbvio que depois eu vou ter que corrigir, né? Resolvi mais um monte de questões e agora eu vou corrigir. Bom dia! Gente, mudança rápida de planos, tá? O que eu pensei? Eu pensei assim, eu acho melhor eu aproveitar essa energia que eu acordei de manhã, que eu acordei um pouco mais tarde, acordei 5h30, que eu ia acordar 4 horas, mas eu não consegui, tudo bem. E aí eu pensei, vou tomar meu café com calma e vou na academia, porque eu tenho que treinar a perna, eu já mato esse leão do dia, entendeu? Então é isso, vamos lá treinar. E a minha roupa, como sempre, preta. Gente, fiz meu mingau de aveia, coloquei um pouquinho só de doce de leite, que eu sempre coloco, vou comer e começar a estudar. Cheguei, fiz meu pós-treino, mingau com doce de leite, tomei banho, lavei cabelo, coloquei roupa na máquina, estendi a roupa, descongelei as coisas do almoço e só agora eu vou começar a estudar. Já são 10 horas, mas ainda são 10 horas e eu já fiz tudo isso. Meu Deus. Gente, basicamente eu tô fazendo anotações aqui na própria aba aqui de desenhar, tá vendo? Dos PDFs, eu tô gostando. Claro que um tablet seria melhor, mas eu fui colocando as que eu acertei. Eu errei um número considerável, viu?
Eu errei porque eu fui fazendo sem ver a teoria. Isso daqui, algumas coisas eu não sabia a teoria. Aí eu fui fazer. O que eu vou fazer agora? Isso aqui chama estudo reverso. Eu vou pesquisar o que eu errei e vou fazer anotações meio que numa página de erros. E eu vou deixar sempre essa página de erros junto comigo na hora das correções. Eu gosto que dá pra fazer relação assim, ó, tudo com corzinhas. Fica bem legal. Eu gostei de fazer essa correção. Agora eu vou atrás do significado de tudo, né, que eu tô precisando. Isso aqui também eu chutei, eu acertei porque eu chutei. Mas agora eu coloquei aqui que eu vou pesquisar também. Oi, gente, estou aqui ainda. Eu fiz exercícios, basicamente, assim, de informática pra conseguir pegar o que eu precisava. Meu Deus, eu acabei de descobrir que eu odeio essa matéria. Nossa, é muito chato, é muito nome, mas tem que ter conceitos gerais porque vários concursos cobram e eu vou prestar muitos, até o que eu me programei, né? Mas enfim, basicamente anotei aqui e comecei a anotar aqui também sobre armazenamento em nuvem, conceitos gerais, as divisões, os tipos de arquivos, né? Então, sei lá, texto, imagem, vídeo, aí cada um tem um nome. É muito chato, meu Deus, é muito chato. Eu estou descobrindo, nessa mudança de caminhos, novos hobbies e novos interesses, assim, e tem sido bom. Mas, ao mesmo tempo, é muito, não digo assustador, mas eu digo que é um pouco desconfortável, assim, porque é tudo novo, né? E tudo que é novo geralmente dá uma estranheza, é um sentimento de estranheza. Mas eu sou uma pessoa muito acostumada a estudar, então eu não tô tendo dificuldade com o horário, não tô tendo dificuldade com fazer PDF de exercício, porque eu já tava acostumada, ano passado eu já estudei que nem uma louca, então isso não é novidade. Graças a Deus eu tô mantendo o pique porque eu sou acostumada, eu tenho resistência mesmo, assim, que já é de muitos anos, né? Essa resistência de sentar e estudar.